Estamos com a pausa gostosa do Café no Ar e quem é pai, mãe, vovó, tem criança em casa, deve ficar atento a como ela está se comportando. É alto o número de crianças com depressão. O assunto de hoje é depressão infantil e a gente conversa com a doutora Solange Guastaferro. Tudo bom, doutora? Bom dia. Bom dia. Bem-vinda. Obrigada. Bom dia a todos que nos assistem, né? É um assunto muito sério, muito importante. Sabe por quê? A gente teve um aumento depois da pandemia de 4,5%, né, de crianças que tinham depressão. Hoje o número está em 8%. Então, em uma década, nesses últimos anos, olha o que cresceu o número de crianças diagnosticadas com depressão infantil. Doutora, depressão infantil sempre existiu? Com a chegada da tecnologia aumentou, o pós-pandemia também e o durante a pandemia se agravou. O que é que aconteceu? Porque vai ou não vai a gente vê pai falando que está com um filho com problema na escola, em casa, mal. Vai ou não vai a gente vê vô e vó também falando da mesma coisa. O que é que houve? Então, a gente, para fazer um diagnóstico, né, de uma criança, a gente tem que prestar muito atenção, né? Porque é uma criança, ela não sabe verbalizar suas emoções, Como é que ela sentimentos. fica, por exemplo? Então, os sintomas normalmente são, a criança fica muito irritadiça, é uma criança que tem muita raiva, ou é uma criança que tinha um sono tranquilo, passa a ter um sono difícil, é uma criança que não sabe, tem dificuldade de brincar, não quer mais brincar, se apática. Então, assim, a gente tem que ter um cuidado muito grande, porque, assim, pode ser uma fase da criança, mas também pode não ser. E aí a gente vai no contexto familiar. O que está acontecendo com essa família? Então, a gente precisa ver se tem um histórico na família de depressão, se é uma família que a gente chama de disfuncional, onde tem abusos, onde tem maus tratos, né, que a criança está em sofrimento, e se realmente aconteceu alguma coisa, a perda de um vovô, a perda de uma vovó. Separação. Separação dos pais, bem lembrado também. Então, tudo isso a gente tem que investigar antes de fechar um diagnóstico, antes de falar que aquela criança está com depressão. Pode ser uma fase, mas pode ser tudo isso junto que aconteceu com a criança. Vai dos 4 até... De 6, a gente fala numa fase de 6 a 12 anos, né? Então a gente percebe que aquela criança mudou, ela não quer mais descer no playground para brincar com os coleguinhas. Ela muda na escola também? Muda na escola também, né? Às vezes tem somatizações, fala que está com dor de barriga, que dói a perna. Então tudo isso a gente tem que investigar, a gente tem que olhar com cuidado para aquele... é só uma fase, é birra da criança. Às vezes não é, precisa ver também o que está acontecendo por trás de tudo isso. Eu toquei no assunto rede social. Redes sociais. A criança que cai nesse mundo da internet, não quer mais interagir com ninguém, se tranca no quarto, no pré-escola e no pós-escola e o pai não vê. Mal ela quer sair para se alimentar junto com a família. Exatamente. Tem que ficar muito ligado. Então, as redes sociais a gente sabe que não vai tirar mais, né? O celular, tal, da criança. Caminho sem volta. Caminho sem volta, mas tem que ter controle, tem que ter uma medida de horário. De 6 a 12 anos, tem uma faixa aí de 6 a 7 anos, no máximo 2 horas de telas. Depois pode ir aumentando um pouquinho, né? Mas ver o que essa criança está consumindo também, né? Doutora, eu tenho que ter muito cuidado e cuidar o mais rápido possível, porque ela vai entrar numa fase também muito complicada da vida, que é a adolescência. Então, e hoje tem vai chocar uma coisa com a outra. Então, tem outra pesquisa que 75% das causas de transtornos mentais nos adultos vêm da infância. Então, é uma fase que a gente tem que cuidar. Como que a gente faz para prevenir? A gente tem que cuidar olhando essa criança, ela tem que ter horas de lazer, tem que ter um sono reparador, tem que ter uma alimentação saudável, tem que brincar com essa criança. Os pais precisam entender que a criança precisa aprender a brincar, né? Vamos lá, pergunta fácil para a senhora. Onde nós, enquanto pais ou responsáveis pelas crianças, estamos errando?
Então, eu acho que hoje, assim, tá muito complicado porque os pais trabalham, eu entendo essa correria do dia a dia, mas a criança a pequena, ela não tem muita noção do tempo. Então, que você fique com ela 40 minutos, meia hora todos os dias brincando, isso você gera um apego seguro na criança e certamente ela vai se sentir mais feliz. Acompanhar essa criança no desenvolvimento escolar, saber como ela está indo na escola, ter esse interesse, né? E conversar, né? Conversar sempre, ter um diálogo com a criança, desde pequenininho, desde, né, tenra idade. E assim, prevenir. Se acaso tudo isso não deu certo e a criança realmente está passando por um sofrimento, procurar ajuda, né? A senhora falou de duas instituições que nessa fase da vida são importantes demais na vida de qualquer criança e na formação de qualquer ser humano. A senhora falou família e falou escola. Elas têm que caminhar juntas. Tem que caminhar juntas, sempre, né? Uma em contato com a outra, sempre tendo esse diálogo, né? E quando realmente sentir que precisa de ajuda, como que se trata uma depressão infantil, né? Como, por exemplo, depois da pandemia, eu tive crianças que eu atendi que lutadas. Que idade? 7, 8 anos que perderam o pai ou perderam a mãe, né? Assim, então a gente precisa trazer a gente chama de ludoterapia, que é a terapia através do brincar. E a gente vai ensinar a criança a lidar com essas emoções, com esses sentimentos do luto, da perda, tudo isso, né? Então, o tratamento com a criança, raramente a gente vai usar medicamento, vai ir para o médico, só se realmente sentir necessidade, mas a terapia vai ajudar muito nesse sentido. Poxa, doutora, muito obrigado. A gente ia ficar falando um tempão mais, porque o assunto é muito bom, rende muita conversa. Um beijo para a senhora, um ótimo dia e volta na semana que vem, tá? Se Deus quiser, um ótimo fim de semana e até a semana que vem. Tchau! Tchau, doutora, um grande abraço. Esse foi mais um Pausa do Café.